Convido ao palco o professor Enzo Banti Bissoli, da Universidade Presbiteriana Mackenzie. O professor Enzo tem ampla experiência acadêmica e institucional, atuando diretamente na construção de estratégias que aproximam a formação universitária das demandas do mercado de trabalho. O tema desta palestra é fundamental para entendermos como as instituições de ensino podem assumir um papel ainda mais ativo no desenvolvimento de carreiras, preparando seus estudantes para os desafios e oportunidades do mundo profissional. Vamos recebê-lo com uma salva de palmas. Obrigado. É isso. É o único Enzo velho e careca que vocês vão conhecer. É certo? Para além disso, e até o final do ano, o primeiro Enzo pai que vocês vão conhecer. É certo? Obrigado. Maravilha. Vamos lá, vamos começar a falar um pouco e pensar um pouco um cenário, talvez de dados que vocês até conheçam, mas para a gente ter um panorama do quão, hoje em dia, é desafiador a gente trabalhar com carreiras no sentido de leitura de mundo e da realidade que a gente está. Tá certo? Eu acho que isso é crucial para uma universidade pensar esse desenvolvimento, porque dá contexto à complexidade, de fato, que é hoje pensar o desenvolvimento de uma carreira de um jovem adulto ou de um adulto que está em transição, tá certo? Eu vou começar com alguns dados do Fórum Econômico Mundial. Alguns deles vocês devem conhecer. A gente teve recentemente a publicação do ciclo 2025-2030, tá certo? Tem uma certa revisão sobre o ciclo de 2023 a 2027. E aí tem alguns dados interessantes para a gente pensar como no mundo de hoje, da ampla transformação, da hiperconectividade, né, e destas relações geopolíticas complexas, como o mundo do trabalho ele está não só vulnerável, né, no sentido de sofrer o efeito disto, mas como a vida cotidiana está exposta a esses controles de variáveis que não são mais tão previsíveis quanto já foram, né, mesmo numa sociedade altamente tecnológica e mediada por algoritmos que conseguem prever muito bem o jeito que a gente vai se comportar. Tá certo? Aqui, só para vocês terem uma olhada, eu estou falando do relatório do futuro dos empregos. No ciclo 2023-2027, a gente tinha uma expectativa de churn de 23%. Isso não mudou muito para este ciclo agora de 2025 a 2030, mas a previsão de vagas de trabalho, ela mudou bastante, numa revisão durante o ciclo. Né? Se no ciclo de 2023 a 2027 a gente tinha uma previsão de uma queda de 2% no cálculo desse churn, agora, em 2025, a gente tem uma previsão de aumento. E isso se dá, sobretudo, primeiro pela base, né? Então, lá em 2023 e 2027, isso é uma questão metodológica mesmo. A base do Fórum Econômico Mundial estava partindo de 673 milhões de vagas de emprego, que era o que o pool de empregadores que participavam do fórum tinha para oferecer nessa compreensão. E agora está partindo de 1,2 bilhão. Tá certo? Então, as escalas têm dificultado bastante a gente entender e ler. A gente está num momento em que a gente não pode mais pensar, eu sei que é meio óbvio falar isso numa universidade, né? Mas a preocupação aqui não é o que você sabe, é como saber o que você precisa saber. Tá certo? E acho que é esse o caminho que, quando a gente está falando de emprego, tem sido mais difícil. Como construir metodologias que, de fato, te levem a caminhos de conhecimento um pouco mais seguros, nesse sentido. Vamos lá. As áreas afetadas em curto e longo prazo. Certo? No curto prazo, vocês podem ver que a gente tem vagas uma das vagas que se repete, mas elas estão em áreas parecidas. Então, assim, no ciclo de 2023, né, a gente tinha
machine learning, IA, especialista em sustentabilidade, analista de inteligência de negócios, analista de segurança da informação, engenheiro de energia renovável, engenheiro de sistema e instalação de energia solar, por exemplo. Então, a economia verde ela estava ali muito considerada. Na crise que a gente tem hoje, né, global e até da fragmentação da globalização, a coisa meio que já está mudando. Então, você precisa de um especialista em Big Data, um engenheiro de Fintech, especialista em AI Machine Learning, está ali contemplado novamente, desenvolvedor de software e aplicativo, especialista em gestão de segurança, especialista em armazenagem de dados. Então, a gente está vendo que o mundo está entendendo mesmo que ter o seu pedaço de terra na internet tem sido relevante para a produção econômica e para o desenvolvimento das empresas e organizações, né? Isso tem se refletido aí nessa expectativa dos empregadores que estão ali relacionados ao Fórum Econômico Mundial. Quando a gente está falando na redução do curto prazo, né, certo? De fato, a maior parte das profissões elas se repetem e, de fato, são as profissões que já há algum tempo o mercado tem focado em substituir, nesse sentido, por tecnologia e automação. Certo? Então, assistentes de escritório, secretariado, caixas e funcionários de bancos ou cargos relacionados, serviços postais, caixas e não balonistas, balconistas, certo? Comércio, né, auxiliares de entradas de dados. Tudo isso se repete, aqui a gente tem os profissionais de impressão entrando aqui no ciclo 2025. Longo prazo, pensando no crescimento a longo prazo. E aí aqui eu tenho notícias interessantes para divulgar com vocês, né? Top 1 é trabalhador agrícola, certo? Nós temos nas economias altas e médias, segundo o Fórum Econômico Mundial, uma expectativa de que a força de trabalho, a quantidade de pessoas no pool da força de trabalho vá se reduzindo até 2030. E isso vai pressionar setores que a gente ainda demanda, né? E a questão é que, nesse contexto, mesmo quando a gente está falando de trabalhadores agrícolas, trabalhadores rurais, na economia que a gente tem hoje, a gente não está falando de trabalhadores que não são necessariamente capacitados tecnologicamente. É o contrário, tá certo? Acho que no Brasil a gente tem esse entendimento pelo tipo de espaço que a produção rural ocupa na nossa economia, né? Mas não é um trabalho desprovido de uma necessidade de uma formação competente do ponto de vista econômico e tecnológico, é certo? Motoristas de entrega, trabalhadores da construção civil, em terceiro, vendedores de loja, quarto, trabalhadores do processamento de alimentos. É interessante porque eu sou nascido em 1988, né? Então eu pego a década de 1990 com aquela promessa de que a tecnologia ela vai entrar para tirar a parte exaustiva, sacrificante e fazer pensar, né? E quando a gente se depara com um dado que até 2030, o que vai crescer em longo prazo, né? Pelo menos no nosso imaginário, é o trabalho exaustivo, a gente fica pensando que construção de cultura global a gente tem feito, que não gosta muito de preservar, né, nesse sentido, inclusive o dispêndio de energia na produção do trabalho, né? E aí, obviamente, entram os profissionais de cuidado. As populações, você tem uma previsão de que elas vão envelhecer. Nesse sentido, você vai precisar de profissionais para atuarem nesse sentido, que também é um processo exaustivo, né? Qualquer um aqui que tenha uma profissão de cuidado em saúde, aqui os dados que a gente tem, inclusive, sobre a saúde dos estudantes do campo da saúde, geralmente eles são os que pontuam pior em qualidade de vida, em saúde mental, por exemplo. Professores do ensino médio e superior, tá certo? Porque você tem ali uma previsão alta de que os empregadores vão tentar desenvolver repertório ou mudar, né, o seu treinamento e desenvolvimento para reorientar as suas áreas de atuação.
desenvolvedores de software de aplicativos, gerentes gerais de operação e de projetos, especialistas em transição verde, aí ocupando a 10ª posição. Vamos avançar. As nossas habilidades aqui. E aqui eu fiz um paralelo que, tudo bem, metodologicamente ele talvez não seja cabível de comparação, mas eu acho interessante a gente pensar um pouco o cenário, habilidades que são esperadas, né, no Fórum Econômico Mundial, onde nós temos empregadores brasileiros trabalhando, e o que a gente vê aqui num dos relatórios que que pode não ser perfeito, mas ainda assim é um indicador bastante aceitável do que foi a realidade de contratação no período, tá certo? Que são os relatórios da GUP. Então, aqui no Fórum Econômico Mundial, né, a gente vem com pensamento analítico, pensamento criativo, resiliência, flexibilidade e agilidade, motivação e autoconsciência, percepção, né, curiosidade e aprendizagem contínua. No de 2025 para 2030, a gente vê uma reorganização dessa hierarquia, mas a gente está vendo as mesmas habilidades ali, mais ou menos, né? Tem uma liderança e influência social ali aparecendo, né, mas você tem o pensamento analítico, a resiliência, a flexibilidade e a agilidade aparecendo, a liderança, como eu havia citado, o pensamento criativo, a motivação, a autoconsciência e a percepção. Aí vamos dar uma olhada no panorama brasileiro, tá certo? Então, no ciclo de 2023 a 2024, você tem as habilidades mais pedidas nas posições publicadas no Brasil, tá certo? A primeira, comunicação. A segunda, pacote Office. A terceira, o Excel desse pacote Office, tá certo? A quarta, atendimento ao cliente. E a quinta, Power BI, tá certo? Que é uma realidade ainda bastante importante. E vamos lembrar que, nesse cenário aqui, a geração dita millennial, né, a Y, é a que está mais ocupando postos de trabalho, e logo em seguida, bem junto ali, bem próximo, a gente já tem a famosa geração Z, também ocupando bastante postos de trabalho. E o que era esperado é que estas duas gerações que conviveram, ou, né, no caso da minha, Millennium, né, que conviveu com o desenvolvimento tecnológico, e da Z, que cresceu, que nasceu já nesse desenvolvimento tecnológico, nós teríamos um letramento digital e tecnológico quase que orgânico e natural. Mas não é isso que está aparecendo. Tá certo? E aqui acho que é uma área para a gente começar a explorar e tentar entender melhor mesmo. Tá certo? Algo me faz levantar hipóteses a título de pensar mesmo, assim, né? Não tem nada muito estruturado, mas de que essas são tecnologias em que você tem que pensar o que você quer procurar no aplicativo, e não o aplicativo te mostrar o que você não sabe que quer, mas por meio do qual você terá acesso a sabe-se lá aquilo que você quer, né? Para usar um termo do Byung-Chul Han nesse sentido. Então, você precisa ter um pensamento ali do que você quer buscar e como você vai produzir isso na ferramenta, que talvez não esteja sendo expresso tão naturalmente no contato com as ferramentas tecnológicas que a gente tem hoje, né, certo? Na vida de um jovem adulto. Aí, no mesmo relatório, eles tentam levantar softs e hards, né, porque veio muita hard skill, aí acho que eles tentaram pensar um contexto incluindo softs e hards. E aí você tem gestão de processos, estratégia de comunicação, folha de pagamento, então bem hard skill, certo? Entrega contínua, gestão e liderança, que eu acho que explica muito o país que a gente vive, assim, nesse sentido. Fala muito da gente enquanto compreensão de realidade, assim, né, que a gente tem, né, esse delay e necessariamente algum gap na formação, tá certo? A gente vai ver esse dado nos empregadores do Fórum Econômico Mundial. Eles falam que o gap de habilidades é crucial para o desenvolvimento aqui, de emprego, e uma hard skill que não decola nesse sentido, né? Uma hard skill que, com reformas do ensino, não avança, né? Não rompe essa, sei lá, quase linha de horizontes, né? De evento de horizontes. Né? Aqui, para a gente dar uma olhada, aqui, pensando um pouco no IBGE e no Fórum
Econômico Mundial, né? Então, a gente tem o desemprego caindo, necessariamente, nós estamos ocupando mais postos. Isto já vem em comparação aos 2 primeiros trimestres, ali, os segundos trimestres ali dos anos de 2024 e 2025. Tem um dado que é importante a longo prazo, que é o fato da gente não estar repondo a população, e a expectativa é que até 2041 este dado chegue muito mais próximo do 1 e não se recupere. Há uma probabilidade de ter alguma recuperação até 2030, mas depois, muito provavelmente, ele voltará a cair, segundo os documentos do IBGE. E aqui no relatório do ciclo do Fórum Econômico Mundial, a gente vê de novo, né, o gap, como eu tinha citado, o gap de habilidade é o primeiro fator de percepção de trava para o desenvolvimento das empresas e das organizações aqui, e 9 em cada 10 empregadores visam capacitar e desenvolver sua força de trabalho. É conosco que eles contam, tá certo? Nesse sentido. Aqui, só para a gente ter uma ideia, né, de como está a cabeça do empregador hoje no Brasil, né? Você tem 63% deles insatisfeitos com o tempo que leva a uma contratação, 67% deles esperam maior facilidade ao contratar, 92% das empresas devem investir em ferramentas de contratação, ou os empregadores, né, que estão ali no pool da GUP estão dizendo que, em sua maioria, vão investir em ferramentas, e 59% dos gestores esperam maior engajamento do candidato. São os dados que mais saltam assim, quando a gente está lá lendo o documento, nesse sentido, né? Então, a gente tem um processo de seleção e recrutamento que é difícil, né, e somos profissionais de carreira, sabemos o quão difícil é, mas isso também acho que sinaliza a dificuldade mesmo que a gente está tendo de enfrentar a previsão do que é o que é aquela vaga e como aquela vaga se sustentará nos anos para o perfil da pessoa que chega. Para além disso, você tem todos os desafios que a gente tem enfrentado de saúde mesmo, tá certo? Que tornam isso ainda mais imprevisível nesse contexto. E aí uma distribuição, eu deixei a distribuição na amostra pelo porte da empresa, para a gente entender que pode ter algum viés aqui metodológico importante, mas em tese, né, as contratações de 2024, comparando, né, com 2023, né, nas empresas de pequeno porte, elas subiram 2,41%. Tá certo? Nas empresas de médio porte, subiram 30% de 2023 para 2024, e nas empresas de grande porte subiram 36%. Então, as empresas e as médias empresas voltaram a contratar mais no país de 2023 para cá, e a pequena empresa tem tido mais dificuldade nesse sentido. Vamos lá. Nos modelos de trabalho, aqui tem um dado interessante, que é um sinal dos nossos tempos, tá certo? De 2022, ou seja, da saída mesmo efetiva da pandemia para cá, a gente teve um aumento de 10% nas contratações em modelo híbrido, tá certo? E isso está saindo do presencial, porque o remoto está estável, tá certo? As contratações para a modalidade remota estão estáveis, então esse crescimento, e o do presencial vem caindo. Então, você vê esse crescimento muito a partir aí do que são as novas compreensões de modelos de trabalho. Então, vamos lá. Qual que é a dificuldade para o camarada que trabalha aqui com carreiras, né? O que é que tem deixado aí eu perder mais cabelos do que ultimamente, né? Essa mudança do século XX para o século XXI, ela é muito mais complexa do que a gente imagina. E óbvio que ela afeta uma gama muito grande da vida das pessoas, mas o modelo de organização social do século XX era um modelo disciplinar, tá certo? Fato que com a fundação do Estado moderno, necessariamente nós temos sociedades que estão voltadas a organizar a sua vida, a ter um poder de orientação do que você deve fazer.
E o mundo do trabalho é central para isto, de como você deve viver. Tá certo? Então, ao longo do século XX, a gente vê, de fato, a criação de muitas outras profissões que antes não existiam. Tá certo? A gente vê, de fato, a garantia de vagas até meados ou até um pouco mais para frente do século XX, você vê a garantia em algumas sociedades, a garantia de pleno emprego, praticamente, nesse sentido, né? No estado de bem-estar social e tudo mais. Então, você tem ali uma condição, né, na qual o indivíduo ele tem um pool de carreiras para olhar, ele tem uma inserção na força de trabalho que está muito conectada ao tipo de desenvolvimento que o país está tendo, e ele tem uma previsibilidade na ascensão dele de carreira. Por isso, ele precisa de um cara que o aconselhe nesse sentido, que é um cara que vai conseguir orientar ele num ingresso no mercado que provavelmente vai ser toda a jornada dele, vai ser toda a vida dele ali naquele trabalho, naquela posição, com repertórios para serem desenvolvidos, se não muito bem descritos, pelo menos já bem trilhados por outras pessoas a quem ele pode observar e quem ele pode se aconselhar, tá certo? A orientação de carreira, né, e o aconselhamento de carreira, ele vem aí. Né? Você tem a demanda por um profissional que consiga fazer este meio do caminho, que consiga fazer esta conexão do cara com a vida dele e com esta expectativa e o que tem de pool de vagas de trabalho naquele país ou naquele contexto. Tá certo? Isso acaba. Né? Isso, no final ali do século XX, já está muito menos comum. Acaba no sentido, eu acho que quando a gente fala acaba, né, fica aquela coisa de como se tivesse tido a festa de inauguração do Renascimento. Né? Acabou a Idade Média, vamos lá, e não tem. Né? Esses são processos vagarosos, você tem uma série de camadas que vão se desdobrando, mas a tendência é que quanto mais a gente avança no século XXI, menos essa estabilidade a gente observa. Tá certo? E até o momento que a gente tem observado é uma precarização das relações de trabalho no sentido não necessariamente da CLT, mas no sentido de, inclusive, esvanecimento das relações de interdependência. De como é criada uma necessidade de trabalho, de como é criada uma vaga de trabalho. Da onde que vem a necessidade de você ocupar um lugar social de produção, inclusive econômica, né, do ponto de vista financeiro, para a manutenção de vida. Né? E as universidades, elas têm essa grande dificuldade, não estou falando por todas as universidades, tá bom? Estou falando pelas universidades que eu conheço, que estão mais ligadas ao setor privado. Né? Desse entendimento, porque para elas parecia muito óbvio uma pessoa ver valor na universidade porque precisa ingressar no mercado de trabalho. Né? E uma parte dessa deteriorização das relações e desse entendimento que a gente tem de que um padeiro é uma função social e que você precisa de uma organização complexa para demandar alguém para fazer pão, entendeu? Para comer pão, tá certo? Esse esvanecimento faz com que o camarada vire lá com seus 12, 13 anos para o pai e para a mãe e fala, não, eu não quero ir para a universidade. Por quê? Porque eu vou ser youtuber. Entendeu? Você entendeu qual é a função, né? Você entender que mesmo para você ser youtuber, você demanda uma série de contingências sociais entrelaçadas que demandam o camarada gravar um vídeo e postar um vídeo, que o dado conteúdo não sai da tua cabeça, que você tem toda uma lógica para organizar isso e tal. Então, você tem, de fato, um processo de racionalização que está menor. Ele está menos intelectual nesse sentido. Num mundo que está mais complexo, né, o que vai nos levar a uma pobreza de experiência, uma experiência pobre, com a noção de qual é o seu lugar em relação às atividades que você faz, econômicas e de trabalho, de inserção e de construção. E vai ficando difícil de você argumentar com o cara mesmo, porque observe,
Não há argumento. Entendeu? Para uma experiência subjetiva muito forte que aparece, que invade a casa do cara. Porque o cara não vai atrás disso, deu para entender? Não é como se fosse difícil de ver isso no mundo. A exceção parece a regra, porque agora a exceção está jogada e potencializada na sua cara o tempo todo. Certo? Então, o que a gente está observando? Né? As perspectivas profissionais parecem menos definidas e previsíveis mesmo. Certo? A gente tem dificuldade de entender onde que a gente vai começar e onde é que a gente vai parar, né? Quando a gente ingressa no mercado de trabalho. Você tem transições mais frequentes e difíceis, porque uma transição de emprego, uma transição de carreira, ela envolve um impacto numa vida, inclusive familiar, que pode ser devastadora, né, no sentido de reorganização dessas relações. É um impacto duro mesmo. Certo? Não só financeiro, mas dos horários, de qual horário vai, quando vai, aonde está, né, o emprego que você conseguiu, aonde ele é. Numa cidade como São Paulo, isso faz muita diferença. Dentro da mesma região, um camarada que consegue, né, um emprego na Zona Sul, dependendo do que você está chamando de Zona Sul, Grajaú e Santo Amaro são coisas distantes já o suficiente para você pensar um deslocamento a um centro de uma cidade. Né? Imagina se o cara vai para Paulista, e o camarada do Grajaú. Você tem um impacto grande nesse sentido. E aí você vai observando trabalhadores em situação precária na era da informação e que precisam ser aprendizes permanentes. Tá certo? Eles precisam aprender permanentemente. E não só hard skills, né? Porque essa é a questão. E aí é que é duro, né? Porque a gente não conhece um mundo em que as pessoas mudam muito rápido. A gente conhece um mundo onde as pessoas mudam. Mas no nosso cotidiano, na vida do senso comum, aquela sua prima, aquele seu primo que você chamava de cabeça dura, parece que até os 80 anos continua do mesmo jeito. Né? Nós somos muito bons de mudar essa neuroplasticidade, ela vai muito bem até a primeira infância. Depois a coisa vai ficando mais difícil, nesse sentido. E eu estou dramatizando numa situação até estrutura e função, para a gente entender que adquirir repertório demandou instituições absolutamente especializadas e com investimento econômico da cultura enorme. Né? Para você profissionalizar uma pessoa, o quanto de recurso econômico a gente gasta não está escrito. Não é calculável nesse sentido. Tá certo? Então, é difícil fazer estes organismos aqui, de fato, mudarem repertório. Não é simples. Tá certo? E aqui eles vão ter que aprender permanentemente, o que a gente gosta de dizer, que é muito bonito, mas na prática observa muita dificuldade, assumindo flexibilidade, mantendo a empregabilidade, não é mantendo o emprego, é mantendo a sua condição de empregabilidade. Então, o camarada está lá, está empregado, e ele está, de fato, visitando o mercado e tentando entender como é que ele precisa aparecer nessa sociedade, que é uma sociedade, né, do Guy Debord, né, da visibilidade, do espetáculo, nesse sentido, como é que ele precisa aparecer para continuar atrativo mesmo empregado. Porque a qualquer momento ele pode, de fato, perder esse emprego. Então, a questão deixa de ser o emprego e vira a empregabilidade. Né? E ele precisa começar a criar suas próprias oportunidades e todo esse avanço, né, do que é a ideia do empreendedorismo e do empreendedorismo da própria carreira. Né? Como é que os modelos de carreira têm respondido a isso? Né? Os modelos mais difundidos hoje, eles trabalham com life design, do Mark Savikas e tal, que é um modelo bastante interessante. Ele foca na intencionalidade e na construção por ação pessoal. Né? E é uma aposta ótima mesmo, né, nesse sentido. Então, vamos falar de um processo aqui que não é mais o processo só do seu trabalho, porque agora você vai ter que pensar a sua vida. Né? Uma vida que faça sentido em relação a essas intempéries que o mundo do trabalho pode te oferecer. Mas ele envolve um risco, que é justamente o esvanecimento dessas relações de interdependência. Né? E aí a gente vai caindo naquela parte do gradiente, né, que é aquela fala do individualismo da coisa. Né?
como se o camarada ir lá e ser muito competente em refazer o currículo dele, ou se apresentar de um dado jeito, ou performar numa entrevista de um dado jeito, ele vai conseguir aquele cargo e ele vai conseguir desenvolver aquela carreira. E o que a gente tem de cenário é que não. Inclusive, a gente está tendo que mudar esse modelo de carreira porque você não consegue ter mais essa previsibilidade. Tudo bem, para um cara que quer um cargo numa empresa tradicional, está ótimo. Vamos tentar falar disso para um maestro no Brasil. Deu para entender? Se o cara nasceu no Brasil, vai ter muitas poucas vagas para maestro. E olhe lá. Entendeu? E para o cara ir para fora, né, não é simplesmente um foco na intencionalidade do cara e na ação pessoal dele, inclusive hoje em dia, né, em que as relações bilaterais estão um pouco estremecidas. Certo? Não é tão simples. Então, esse esvanecimento do que é o macro, né, social e que cruza aqui a vida cotidiana, ele dificulta, inclusive o modelo de carreira, a entender qual é o lugar dele. Porque senão a gente começa a ter uma fala que vai ficando desconectada do que é a realidade da possibilidade daquela existência, daquela pessoa. Tá certo? E aí não ajuda em nada, aí piora, né? Porque você aumenta a sensação de responsabilização do cara de uma vida que ele não consegue viver. Porque a organização social dele não fez para ele viver essa vida. Tá certo? Lembrando que no século XX a gente resolvia isso com uma boa progressão de carreira e salário. Com estabilidade. Aqui a gente não tem mais essa conversa. Tá certo? 2. A noção de carreira passa a se aplicar à concepção de vida. E aí a gente tem um problema também, tem um risco também. Porque a aceleração e a performance demandada, e aqui pensando muito no Hartmut Rosa, né, quando ele está discutindo a aceleração, e no próprio Byung-Chul Han, quando ele está discutindo a sociedade do desempenho da performance, em que ele vai dizer que, olha, é uma camada nova. A sociedade disciplinar não acabou. Um Estado moderno que provê para você e que organiza para você como você deve viver, isso não foi abandonado. Tá certo? O que você tem é uma camada nova do desempenho que você tem que ter nesse sentido. E a aceleração, ela se dá necessariamente pela quantidade da performance, pelo quanto você tem que performar, pelo quanto que você tem que fazer, que é aquela hora que você olha para a tela e para o recurso tecnológico e você fala, pô, 6h30, não é isso? Preciso terminar isso aqui. E aí você vai terminar 10 horas. Deu para entender? E você vai, pô, e não consegui terminar. Não conseguiu mesmo. Tá certo? Você está respondendo ali por horas. É óbvio que sua performance vai cair nesse sentido. Tá certo? E é óbvio que você vai ter uma sensação de que você perdeu esse tempo. Né? Então, há um cuidado que precisa ser tomado quando a gente está falando, né, da vida, né, da jornada da vida, substituindo, né, a trilha da carreira, tá certo? Porque senão a gente começa a pensar numa inundação do que é a performance dessa sociedade, toda focada num produzir que, às vezes, a gente nem entende qual o efeito que a gente está produzindo na realidade da gente, que mudança que isso vai ter na minha vida. Para que eu estou fazendo isso? Não é por quê, né? O porquê dá essa sensação da experiência pobre. Eu não sei por que é que eu vim fazer isso aqui. Mas o para quê ele é importante na construção do sentido daquele viver. Ele não sabe o que ele quer com aquela produção. Tá certo? E aí ele vê desvalorização mesmo. Aí ele olha, quer catar o teclado, quebrar o teclado no meio, né, e quer chegar em casa, quer encolher em posição fetal, tomar todo tipo de droga ou alucinógeno que ele pode para anestesiar uma vida que está completamente sem sentido. É certo? A noção de aconselhamento contrapõe-se à noção de design, né, porque a noção do aconselhamento é justamente a noção do camarada que entende daquela realidade, que é a noção daquele camarada que consegue prever o que vai acontecer naquele ambiente e que te aconselha. No sentido de que
Não te diz o que fazer, mas te salienta quais são os elementos importantes para a tua tomada de decisão. Se vocês conseguirem fazer isso, por favor, deixem o nome ali com o pró-reitor, tá certo? Nós teremos muito interesse em conversar com vocês, porque hoje em dia é muito complexo. É muito complexo. Eu tenho engenheiros que vão parar em áreas financeiras. E o camarada entrou em engenharia civil. Deu para entender? E a empresa vem aqui no cara no 3º semestre. Entendeu? Não é de tipo assim, deixa eu ir na galera da contábil. Deixa eu ir Não, eu quero o engenheiro. Deu para entender? Por quê? Porque ele sabe fazer conta. Tá certo? Saca? Né? E o coitado do engenheiro vem fazer engenharia sem entender, né? Muito, porque está desconectado dessa construção do que é como uma sociedade se organiza para ter um engenheiro. Por que aquela sociedade está fomentando a produção de engenheiros? E está investindo tudo que está investindo nos nossos laboratórios para o camarada conseguir deixar um prédio de pé ou um software de pé. Deu para entender ou não? É certo? O que gera essa pobreza da experiência, né? O ciclo, né, da pobreza da experiência é esse entendimento de que eu vivo uma experiência a qual eu não consigo descrever quais são os fatores que me orientam para aquela ação. Então, é quando o camaradinha lá da engenharia ou da psicologia, mas por que eu tenho que estudar isso? Ele não entende mesmo, tá certo? E, em geral, ele não está muito aqui para entender, a gente também está meio sem paciência de ficar explicando o que na nossa cabeça é óbvio nesse aspecto, mas também é porque hoje, de fato, ele não entende o porquê que é que o engenheiro vai parar no banco. E a experiência dele de carreira é empobrecida mesmo. É uma experiência é o que deu. E se traduz numa violência nesse aspecto. Né? Numa violência não no sentido físico, mas numa violência simbólica do que você tenta construir de conhecimento na sua vida e o que, de fato, lhe é possibilitado de exercer. Tá certo? Inclusive sobre você mesmo. E como é que você vai descobrir se era mesmo engenharia civil se você não vai poder ter uma oportunidade na engenharia civil? Deu para entender ou não? Tá certo? Falta 5? Beleza. Em resposta a esse imprevisível, né, são centralizados o narrar e a atividade. Então, aquele camarada que trabalha com carreiras, agora ele fica focado no diálogo com o camarada, né, e aí ele vem assustado, né, quem já trabalhou com grupos de orientadores e tutores de carreira, os caras vêm, não, mas eu acho que eu deveria ser psicólogo, não, mas eu acho que eu deveria não sei o quê, não, mas o cara me traz problemas que eu não estou preparado para... E o cara não consegue entender que é isso aí, filhão. É isso aí. Eu te botei no ringue, eu calcei suas luvas. Não, mas o cara vem dando chute. O cara vai vir dar chute mesmo. Tipo, se protege aí. Não, mas aí é outro profissional. De tipo, pode ser, mas ele não vai deixar de te dar chute porque ele vai no outro profissional. É o que está pegando no contexto dele. Tá certo? Então, a gente fica muito nessa coisa de um diálogo, sem conseguir entender muito qual que é o nosso lugar na mentoria de carreira, entendeu? E muito foco na atividade. Você já fez isso? Você já mandou 360 currículos? Você já verificou esses 360, se esses 360 foram respondidos? Você já fez um foco numa atividade ou como se reduzir a atividade do dia a dia fosse suficiente para o cara se satisfazer no emprego? E não vai ser. Porque as atividades do dia a dia elas são... Primeiro, que em algum momento enfadonhas. Depois, porque elas envolvem outros seres humanos, que é um negócio que a gente está com dificuldade de fazer um gostar do outro. Assim, né? A coisa está meio complexa. Então, o camarada não vai gostar mesmo. Tá certo? Sem compreender como é que esse mundo altamente tecnológico, complexo, faz a necessidade do padeiro, ou do engenheiro, ou do psicólogo, ou do profissional de carreiras, tá certo? A relação que a gente vai ter com o mundo do trabalho é uma relação expoliativa e pobre, necessariamente pobre.
E aí vai ter muita dificuldade de construir empresa, vai ter muita dificuldade de construir comunidade, vai ter muita dificuldade de construir país. Não vai dar para construir país. Tá certo? Aqui o que a gente tem proposto é o narrar, não no sentido do descrever versões, né? Porque é isso que tem virado. Mas tentando fazer um resgate, né, por exemplo, ao que é o narrar no início do pensamento filosófico do século XX. O narrar é aquele camarada que, vivida a experiência, se entende como humano a partir daquela experiência. É o narrar de algo que é digno de ser contado. E por isso, eticamente bom, vale a pena eu sentar e eu contar, né, para o meu mentor que eu fui lá e tentei pegar o papel e tentei desenhar e não consegui desenhar, e aí deu tudo errado, e aí vamos tentar de novo, e não sei se é isso que eu quero fazer. Mas esse planejamento ele precisa acontecer dentro de um certo ambiente que a gente ainda tenha minimamente condição de troca. E por isso a gente tem falado da universidade como um hub. Se eu não tiver as pessoas aqui, eu não consigo estabelecer justamente esse consenso, esta concordância sobre o que a gente vai chamar de oportunidade ou não, ou o que a gente vai chamar de trabalho ou não, ou o que a gente vai chamar de função ou não. Tá certo? E isso envolve, da nossa parte, aceitar que o camarada vai vir aqui e vai falar, não, eu preciso que você dê um semestre aí de Python para o cara. Só que não é esse aí que você está dando, é esse aqui. Ó. Ah, não, eu preciso que você dê um semestre aqui de uma coisa aqui. Tá certo? É nesse sentido que a gente tem tentado pensar sempre o desenvolvimento discente como a marca de entrega da universidade. O grande produto agregado da universidade é o ser humano que sai daqui. A confusão disso, entender que o cliente da universidade é o aluno, tem feito a gente patinar muito nesse entendimento. A entrega da universidade ao aluno. O aluno é o produto da universidade nesse sentido. Tá certo? Como que ele chega, então, esse acompanhamento de dado de ponto a ponto? Se a minha questão é como eu entrego ele, como é que ele chega? Por isso é o ponto de partida, em que eles fazem uma série de avaliações acadêmicas, de saúde, de carreiras, no dia 3, 4 e 5 que eles estão aqui. Tá certo? E aí, sim, como é que ele está finalizando essa jornada? Que é a outra ponta. Para eu conseguir pensar os meus processos, o que é que está dando certo ou o que é que está dando errado aqui. Onde é que eu tenho que mexer nessa jornada de aprendizagem. Né? E aí, finalmente, nesses 3 pilares. Né? Se é uma jornada de aprendizagem, que ele, pelo menos, entenda o porquê está aprendendo e por que são estas coisas que estão acontecendo com ele, e o que são estas coisas que estão acontecendo com ele. Né? Para que ele, de fato, seja impactado e, então, tenha oportunidades de provar, de testar, de experimentar e viver experiências que sejam dignas dele voltar e contar. Tá certo? Para o outro, para a família dele, para mim, para quem quer que for, para ele dividir e compartilhar. Tá certo? Era isso que eu tinha para conversar com vocês. Seguimos aí. Parou de... Ele não me obedece mais. Mas é isso. Obrigado, pessoal. Em nome da organização do Fórum Nacional de Carreiras, agradecemos imensamente pela sua contribuição e por compartilhar conosco conhecimentos e experiências tão relevantes. Para marcar este momento e registrar nossa gratidão, convidamos você a receber do Francisco uma placa de reconhecimento pela sua participação, acompanhada de um mimo especial da Valoriza como símbolo do nosso carinho e apreço. Mais uma vez, muito obrigada, professor Enzo. Foi uma honra tê-lo conosco.